é com um coração genuinamente convertido, promovendo ações genuinamente aceitáveis a Deus. Não dá para separar fé e obras. Não dá. Elas são uma coisa só. Do nosso ponto de vista, podemos dizer com certeza o seguinte: todos os que genuinamente desejam agradar a Deus e se esforçam por isso, praticam boas obras. Mas nem todos que praticam boas obras estão genuinamente adorando a Deus. Porque haverá um momento em que ele estará separando de um lado um grupo de pessoas e do outro. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Eles precisam aprender que Deus os chamará para dar conta de tudo aquilo que ele fez. Mas quando vemos isso, podemos enxergar assim: eu vou tomar um castigo. Não, eu vou ganhar uma recompensa. Qual é a recompensa que eu ganharei? A recompensa de ter a vida eterna, de poder viver eternamente ao lado de Deus, porque eu escolhi fazer isso aqui, agora, hoje. Hoje eu quis viver ao lado de Deus. Nós podemos conhecer todas essas coisas relacionadas à profecia, sei lá, essas outras coisas, esse estado. Mas se nós realmente não vivemos isso, de que nos adiantará? De que nos adiantará? Não adiantou os direitos de Deus, eles crucificaram Cristo. De que nos adiantará? Outros? O que eu fiz? Eu desliguei a apresentação. Eu apertei até aquele lado. Não foi até aquela sala que eu apertei. Obrigado, eu vou colocar. Vamos lá. Vale a pena você ver essa questão. Tecnologia é problema de vírus. Alguém ignora o sistema tentando operar. Se a chuva temporária não tiver feito o seu trabalho, a cirurgia não desenvolverá a semente até a perfeição. O que é a chuva temporária? Crianças, algumas que você leu na escola já pegaram um feijãozinho e plantaram um algodão, né? Você já percebeu que para aquela semente crescer, mesmo no meio do algodão, tinha que tirar água e tinha que ter sol? Você pode até perceber que se ela tem a quantidade de luz necessária, ela fica mais verdinha. Se tem pouca luz, ela fica assim meio, desbotada. Mas sem água, não cresce. Então, quando você planta, você recebe o Evangelho no seu coração, você lê a Bíblia, você entende o plano da salvação, isso é uma semente plantada no seu coração. Para essa semente crescer, isto é, para que eu e você conseguirmos, entendendo o que a mensagem diz, vivermos o que a mensagem diz que nós temos de viver, nós precisamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazendo que, como a plantinha, eu e vocês cresçamos em direção ao sol de Cristo. Sem água, tem crescimento? Não tem. Se você, num determinado momento, no crescimento da planta, tirar a água dela, ela morre. Pode fazer essa experiência. Pega 2 feijõezinhos, um você põe água direitinho, no outro você põe direitinho, depois você corta. Vê se ele continua crescendo. Não cresce. Bom, esse feijãozinho, se ele crescer direitinho, vai chegar um momento em que ele vai dar um raminho e vai nascer naquele raminho uma coisa chamada vágem. Na hora que isso estiver acontecendo, precisa de mais água. Se não tiver água, aquela vágem não vai dar mais feijãozinho. Se você levasse essa experiência até o fim, você veria que seria desse modo que aconteceria. Então, na vida espiritual é semelhante. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida o tempo todo, eu não cresço. Se eu não cresço, quando vier a outra chuva, vai ter lavagemzinha para dar feijãozinho? Não vai.
não cresceu, não vai adiantar nada. É a mesma coisa conosco. O Evangelho é simples. Então nós precisamos disso agora, porque quando aquela outra chuva vier, para amadurecer o grão na espiga, ou a rojazinha, para que ela dê feijão de novo, nós precisamos ter aproveitado toda a primeira chuva. Sem o poder do Espírito Santo, não tem sentido. A segunda vez em que ele derramará o Espírito Santo. Perceberam? A chuva senhora, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vida do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporânea haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Sabe o que vai acontecer? Se eu e vocês não tivermos isso, nós vamos trair quem tem isso. Nós vamos ficar com raiva. Porque se tem uma coisa que nós detestamos na nossa frente, quando estamos fazendo alguma coisa errada, é a presença de quem faz aquela coisa séria. Estou errado? Mas sabe o que nós fazemos? A nossa tendência é descer a boca naquela pessoa. Desculpa a expressão. Porque já que nós não podemos estar na vida dela, nós rebaixamos o padrão dela até o nosso. Nós podemos deixar nossas crianças viverem desse jeito. No nosso lar, na nossa igreja, na nossa escola, as crianças têm que ser preparadas para o quê? Para qual momento? Vocês estão notando como as peças do tabuleiro estão se movendo? Estão percebendo que o checkmate está quase para ser dado? Mas ali tem uma coisa muito interessante. Muito interessante. Aparentemente, o lado do jogo, vamos colocar as peças pretas, sendo as de Satanás, e as brancas de Deus. Provavelmente as peças brancas no tabuleiro estão em menor número. E as peças pretas estão avançando em direção ao rei. Quem é o rei no tabuleiro de xadrez? O rei poderia responder a Deus, a Cristo. E eles estão caminhando para vencê-lo. E eles vão se posicionar de uma maneira em que eles estarão dizendo assim, chefe. Eles estarão quase falando mate. Mas quando eles estiverem para dar a jogada final no tabuleiro, Deus movimentará uma única peça e a porá numa posição tal que eles é que receberão o checkmate. E essa peça que será movimentada no tabuleiro são todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Todos esses. Todos aqueles que lá testemunham e procuram fazer aquilo que é certo. Todos aqueles que oram uns pelos outros, que perdoam uns aos outros. Essa é a boa nova. Ele diz que está possível. O poder para vencer o pecado existe. Nós estamos fracos. Precisamos mudar isso. E ele tem então algo a nos dizer que é extremamente maravilhoso nesse momento. O que vem a mim, legal, entregue o seu filho a ele. Ensine o seu filho os mandamentos, os juízos e os estatutos de Deus. Quer que seu filho seja sábio, ensine isso para ele. Quer que ele respeite isso de verdade, viva isso no seu coração. Eu preciso fazer, eu tenho 2 filhos, tenho 700 alunos naquela escola olhando para mim. É terrível como eu era. O alcance dos meus erros é enorme. Quanto mais alto você está na hierarquia do plano de Deus, mais alcance tem os seus erros, os seus acertos. Então nos arrependamos dos nossos pecados. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Persevere, ensine seu filho a perseverar, adquira a experiência na vitória contra o pecado, vencendo na origem do pecado. Logo que a tentação aparece, faça isso, ensine seu filho a fazer isso. Ensine então reais valores para ele, ele tem valor de verdade. Veja isso daqui. Olhe para a vida, como eu tenho programado minha vida, onde eu desejo estar, onde eu desejo ter, o que eu quero fazer. Que sentido isso tudo põe, então, no modo como eu estou organizando a minha vida? Isso não é uma pergunta retórica.
Eu tenho feito essa pergunta para mim todo dia. E se tem uma coisa que eu odeio em mim mesmo, é quando eu falo, porque eu não estou à altura de Cristo quando falo. Está escrito: não tomarás o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que falar Deus de qualquer jeito em algum lugar. É dizer que é cristão quando na realidade não é. Isso é de fato tomar o nome de Deus em vão. E nós temos conhecimento e sabedoria para fazer isso. E todos os pais aqui, todos, desejam que o seu filho tenha esse tipo de isso. Ou estou errado? Estou errado, pais? Todos. Na minha idade, 52 para 53 anos, quando você ainda conseguir fazer esse negócio sem o joelho gemer, você começa a gemer, né? Rapaz, de vez em quando. Aí você vai perceber que tem duas bênçãos que você apreciará muito na vida. A primeira é saúde. E se tem uma coisa que essa igreja tem, é conhecimento sobre como obter saúde. Para esta igreja, a saúde não é uma questão de oração, mas de prática. Estou errado? E a segunda é ter filhos bem formados e instruídos no caminho de Deus. Estou errado, pais? Esse é o meu desejo para vocês. Lá naquela escola, errando do modo como podemos errar, porque não somos perfeitos. Esse é o desejo de cada um deles, aqueles que trabalham nela, para a formação de vocês. Perdoem-nos pelas nossas imperfeições. Perdoem-nos. Eu realmente gostaria de ser um diretor melhor do que sou. Eu realmente gostaria que pudéssemos fazer mais do que hoje somos capazes de fazer. Mas eu observo que, apesar de tudo, Deus está nos abençoando. Estamos encontrando resultados excelentes na formação dos filhos de vocês. Sabe por quê? Eu digo. Porque quando nós fazemos alguma coisa lá na escola, vocês fazem em casa, no mesmo caminho, na mesma direção. Aí, então, as coisas vão ser. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo.